Olá, amigos traders e investidores, sejam bem-vindos ao canal Quant Investimentos. Meu nome é Daniel e esse é um daqueles vídeos que valem ouro aqui no canal. É um vídeo onde eu vou apresentar uma maneira de você diminuir o drawdown da sua estratégia. Hoje eu vou apresentar para vocês uma forma de fazer o gerenciamento da curva de capital. Isso faz parte de uma estratégia de gerenciamento de risco. O objetivo aqui não é esgotar o assunto de forma alguma. O objetivo é apresentar a ideia inicial, eu vou mostrar os testes iniciais e vocês podem adaptar para qualquer sistema. E, obviamente, tem que fazer os testes no sistema que você opera. Mas esses testes iniciais que eu já vou apresentar, eles se mostraram muito promissores, com resultados muito bons. E ele serve praticamente para qualquer tipo de estratégia, tá? Bom, então eu vou mostrar para vocês o gráfico. Eu tenho aqui um gráfico de curva de capital de uma determinada estratégia. Essa estratégia que eu escolhi foi a estratégia de 4 dias de queda, que é a estratégia mais antiga aqui do canal. Foi a primeira estratégia que eu apresentei aqui neste canal. Eu escolhi essa estratégia por dois motivos. O primeiro motivo eu já vou adiantar e o segundo eu vou deixar para falar mais tarde. O primeiro motivo é devido ao grande número de operações. Então eu tenho aqui um backtest, é um backtest de carteira operando vários papéis e eu tive 5.790 operações. Então esse é um dos motivos porque eu escolhi essa estratégia. Eu quero uma estratégia com muitos trades, tá? Só para mostrar os detalhes da configuração da estratégia, eu testei aqui 10 anos, tá? Desde 29/6/2012 até hoje, que está fazendo 10 anos, não foi, não foi realizado nenhum reinvestimento de capital, ok? O lucro não foi reinvestido, nós sempre estamos entrando aqui com o mesmo capital, então não há reinvestimento de lucros, é importante citar. Nós entramos sempre com 10% do capital inicial. Então eu simulei aqui 100 mil reais e todos os trades são feitos com 10 mil reais, que é um décimo desse capital. E nós vamos ficar posicionados no máximo em 10 papéis. Eu testei em todos os ativos do índice IBXX, composição atual, e eu estou colocando aqui despesa bolsa, tá? 0,04% por trade. A gente vai pagar isso na entrada, né, na compra e também pagar novamente na saída. E o resultado é essa curva de capital. O objetivo que não é apresentar esse sistema, eu já gravei, né? Como eu disse, eu já gravei um vídeo sobre isso. Vou até deixar um card aqui no canal, só você clicar lá para conhecer o sistema e ver os detalhes, os pontos de entrada e saída, tá? O objetivo não é apresentar o sistema. O objetivo é mostrar um gerenciamento da curva de capital, como que a gente pode melhorar essa curva sem fazer nenhuma alteração no sistema original. Bom, e qual que é a ideia? Primeiro, os créditos a quem é devido. A primeira vez que eu ouvi sobre essa ideia foi num vídeo do Stormer. Eu não sei se ele leu em algum lugar, se ele viu em algum lugar, mas ele comentou sobre usar uma média móvel em cima da curva de capital, tá? Calculado com a curva de capital. E quando a curva de capital estiver por cima, né, da média móvel, ou seja, um valor acima da média móvel, a gente opera o sistema. E nesse caso aqui, por exemplo, que a curva de capital ela começou a cair, ela vai, obviamente, ela vai cruzar a média móvel, em algum ponto aqui vai para baixo da média móvel. E nesse ponto a gente para de operar o sistema. A gente só volta a operar o sistema quando a curva de capital cruzar a média móvel para cima. Obviamente a gente tem que continuar operando no paper trading. Então a gente tem que acompanhar ali no simulador para a gente ir fazendo a curva de capital aqui teórica, né? Para a gente saber que momento que vai cruzar. Mas a gente só vai operar na conta real quando a curva de capital estiver acima da média móvel. E ele citou sobre isso. Na época eu achei interessante, mas não cheguei a fazer nenhum teste. Alguns meses depois, um seguidor do canal deixou um comentário em um dos vídeos pedindo para fazer esse tipo de análise. Eu anotei essa sugestão, foi lá para minha listinha ali de sugestões de vídeos, né? E quando eu estava pensando aqui sobre qual seria o tema do próximo vídeo, eu vi essa anotação lá e decidi fazer os testes. E os resultados foram bastante promissores, gostei bastante do resultado, tá? Nem toda ideia que a princípio parece ser uma boa ideia, parece ser promissora, nem toda ela, quando você vai de fato fazer os cálculos,
ela dá um resultado positivo. Eu já vi muita ideia muito interessante, e que à primeira vista parecia ser muito interessante, mas quando a gente vai para as vias de fato, quando a gente realmente vai fazer ali o cálculo, ela não funciona, tá? Apesar da ideia parecer interessante, não funciona. Esse caso foi diferente. Nesse caso, realmente, né, os primeiros testes que eu fiz aqui, que eu vou compartilhar com vocês, mostraram que parece que funciona, assim, parece que realmente, de fato, melhora, e melhora bem aqui a nossa curva de capital, tá? Como eu não vi ninguém fazendo esse tipo de teste, inclusive o próprio Storm, ele só citou isso algumas vezes, mas ele mesmo não mostrou nenhum resultado, né, nenhum teste disso no passado, então eu resolvi fazer e trazer aqui, apresentar para vocês os testes. Bom, então eu tenho aqui a curva de capital original, eu tenho todos os trades que foram feitos, que foi um total de 5.790 trades. O que eu fiz então? Eu exportei todos esses dados para o Excel, tá? Então eu tenho aqui um arquivo XLS com todos os trades, um a um, os mais de 5.000 trades da estratégia. E em seguida eu coloquei aqui uma nova curva de capital, tá? Que é a curva original, que na verdade é a mesma curva do sistema, tá? Então nessa coluna eu tenho a curva original do sistema. Para aplicarmos esse gerenciamento de risco, obviamente a gente vai precisar da média móvel. Então eu criei mais uma coluna que é a coluna MM10. Nessa coluna eu calculo a média móvel dos últimos 10 dias da minha curva de capital, tá? Da minha curva de capital. E eu tenho aqui uma coluna, então, com a média móvel de 10 períodos. Já que eu estou testando 10, eu aproveitei a oportunidade para testar também outras médias. Então, eu calculei aqui a média de 10, de 20 e de 30. Obviamente, a de 30 começa aqui embaixo, porque eu preciso de 30 valores para poder calcular a média móvel, tá? Então, eu tenho três colunas aqui com a média móvel de 10 períodos, 20 e 30 períodos. Essas médias, elas vão funcionar como um filtro para mim. Bom, o que eu tenho depois aqui? Depois eu tenho mais três colunas. A primeira coluna eu chamei de F, né, que esse F representa um filtro, então é um filtro com a média móvel de 10. Ela faz o seguinte, ela compara o dia anterior, tá? Vou colocar aqui ó, na forma. Ela compara se no dia anterior a curva de capital estava acima da sua média móvel. Se estiver acima da média móvel, então nós vamos operar nesse dia. Se ontem a curva de capital original estava acima da sua média móvel, então hoje nós vamos operar o sistema. Agora, se ela estava embaixo, então nós não vamos operar, nós vamos ficar de fora. A gente entende que o nosso sistema está em tendência de baixa, então nós não vamos operar esse sistema, tá? E assim sucessivamente, a gente só vai operar se estiver acima da média móvel. Então ele vai gerar, essa coluna ela gera uma outra curva reconhecendo apenas as operações acima da média móvel, tá? Acima da média móvel da curva inicial. Eu colori de amarelo aqui os primeiros dados, porque nesses dias aqui eu ainda não tinha uma média móvel para calcular, porque eu preciso de 10 dias para calcular uma média móvel de 10 períodos. Então, nesses dias, eu simplesmente copiei os dados originais e repeti, tá? Os dados originais. Então, não houve nenhum filtro nesses dias iniciais. E essa quantidade de dados é irrisório, né? Eu tenho aqui quase 6.000 dados, então 10 dados aqui não vai fazer diferença. Até porque eles são iguais aos originais, então eles não vão gerar diferença nem para cima nem para baixo, tá? Então, eu repeti o mesmo procedimento para a média móvel de 20 e 30 períodos. Então, nessas colunas, eu estou filtrando apenas os trades que estão acima dessa média móvel determinada, tá? E os trades que estão abaixo, a gente não entra, sempre considerando os dados do dia anterior, tá? Porque não tem como saber se hoje vai fechar acima ou abaixo, porque eu ainda não tenho o resultado de hoje. Então, a gente sempre olha o dia anterior. Se ontem fechou acima da média móvel, então hoje eu vou entrar, tá? Se fechou abaixo, então eu fico de fora. Bom, além disso, eu acrescentei também mais quatro colunas aqui. O que eu tenho nessas colunas? Eu tenho o drawdown, tá? Então eu tenho o drawdown, para quem não sabe, são as quedas da curva, tá? Então eu tenho todas as quedas da curva original, seria o drawdown original da estratégia, e eu calculei também da curva filtrada de 10
da média móvel de 10 períodos, 20 e 30 períodos. Porque eu quero comparar não apenas a mudança, né, alguma provável mudança na rentabilidade. Não é só isso que eu quero comparar. Na verdade, o principal objetivo desse sistema é te tirar de um setup que não está funcionando, tá? Seja algo temporário, tá? Mas a principal vantagem é te tirar de um sistema que parou de funcionar. Se o sistema parou de funcionar e começou a só dar prejuízo, ele te tira fora, você não mais opera aquilo, tá? Então, o objetivo também é comparar as quedas, a diferença nas quedas entre o sistema original, tá? E os 3 filtros. Bom, feito todas as análises aqui, todos os cálculos, então, né, eu já tenho todos os números aqui. Porém, tabela é muito ruim de olhar, né? A gente ficar descendo aqui, olhando, comparando no olho aqui os números, não dá, né, gente? Então a gente tem que passar isso para um gráfico para facilitar a visualização. E aqui eu tenho o gráfico. Pronto, eu tenho o gráfico aqui da curva de capital, tá? Essa curva, a legenda está meio pequena aqui, essa curva aqui é a curva original. Só aumentar o tamanho disso aqui, pronto. Essa curva aqui é a curva original, tá? Do meu gráfico, a curva original. Então eu tenho essa curva aqui. Eu vou adicionar, primeiro eu vou adicionar a média móvel de 10. Como? Olha só, ficou praticamente sobreposta, porque o número de trades é muito grande, são quase 6 mil trades. Então a gente precisaria dar um zoom muito grande para conseguir ver a média móvel dela, tá? Mas tem uma média móvel aqui. Se eu vou colocar de 20 e 30 também, ó. Eu tenho 3 médias móveis, mas elas acabam ficando muito próximas devido ao número de trades, tá? Então a gente precisaria dar um zoom bem grande aqui para conseguir ver, diferenciar a curva de capital original da, da sua média móvel. Deixa eu tentar só de 30. E a linha também, a espessura da linha é grossa, então não dá para visualizar muito bem a diferença, tá? Mas tem uma média móvel aqui de 30 períodos. Nos extremos aqui a gente consegue diferenciar quando elas afastam bastante uma da outra, tá? Mas isso acontece porque o número de 3 é muito grande. Quando a gente coloca um valor menor, fica mais claro. Bom, mas o que eu estou interessado mesmo não é a média móvel, tá? O que eu quero ver não é a média móvel. O que eu estou interessado é na curva de capital, tá? Filtrada. Então, eu já tenho aqui minha curva de capital original. E como que seria a minha curva filtrada pela média móvel de 10 períodos? Então, eu vou adicionar ela aqui no gráfico. Olha só, agora eu consigo ver a diferença. Então, a linha cinza é a minha curva de capital original, sem nenhum filtro. A linha azul é quando eu só opero quando a curva está acima da sua média móvel. Então, por exemplo, esse período aqui, ó, a gente pode ver aqui que nós tivemos uma queda no sistema, tá? Isso aqui foi 2020, durante o Covid ali. O que aconteceu aqui? O sistema virou para baixo, começou a tomar muito stop e ele ficou abaixo da sua média móvel de 10 períodos. Então, essa curva de cima ela ficou de fora desses trades, de fora. Ela só voltou a operar o sistema quando voltou a recuperar, quando recuperou dessas quedas e o sistema passou, né, cruzou aqui a sua própria média móvel. Então nós voltamos a operar o sistema. Isso no longo prazo, a gente percebe que a cada queda que acontece no sistema, ela vai se afastando. A linha azul vai se afastando e vai batendo o sistema original em rentabilidade, principalmente nos momentos da queda. E no longo prazo, a tendência é só afastar. Percebam todo esse período aqui mais recente, de mais ou menos os últimos 12 meses, onde muitos sistemas estão sofrendo aí com a queda da bolsa, percebam que ela ficou na horizontal. Tá? Na verdade, ela conseguiu ainda uma leve rentabilidade aqui, porque ela só operou os repiques. Tá? Ela só operou os repiques. E todas essas quedas aqui desses meses, né, ela ficou de fora da maioria desses stops. Ela tomou alguns stops aqui, obviamente, né, dá para ver aqui que ela tomou alguns stops, mas ela ficou praticamente no 0 a 0 aqui, tá? É um leve lucro aqui no sistema. Então a gente vê uma diferença muito grande apenas adicionando aqui a média móvel de 10 períodos, tá? Bom, e se a gente usar a média móvel de 20, tá? Pronto. Média móvel de 20 é essa curva verde, tá? Bom, se a gente usar uma média um pouco mais longa nesse sistema, o resultado já não melhorou tanto quanto a média móvel de 10. Eu vou adicionar de 30 também. Pronto.
Então, tenho aqui os três filtrados pela média móvel de 10, 20 e 30 períodos. A gente consegue perceber que a que fez a melhor diferença foi justamente a média móvel de 10 períodos, tá? Então ele pega os últimos 10 trades ali, calcula ali a variação de capital, né? E entra ou não no dia seguinte. Então foram testadas 3 médias móveis. Não quer dizer absolutamente que a média de 10 é a melhor média para o seu sistema, tá? O ideal é você testar outras médias também, que eu peguei números redondos, fáceis, né? Números bem usados aí na análise técnica, né? De 10, 20, 30. E o ideal aqui é que você também teste no seu sistema para ver qual foi o impacto, tá? Mas consegue ver aqui, né? Absurda, né? A diferença, né? Não houve nenhuma mudança nos parâmetros do trading, tá? E na verdade tem a vantagem, inclusive, de operar menos, né? À medida que a curva de capital ela fica abaixo da sua média móvel, a gente vai evitando essas operações e vai economizando até com o custo bolsa. Mais alguns dados a respeito dessa comparação. Aqui a gente vê que realmente o filtro de 10 períodos foi o mais lucrativo, mas vamos ver aqui os dados numéricos. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho os retornos, tá? Isso aqui é a rentabilidade aí do sistema. Então, aqui eu tenho a barra da rentabilidade sem reinvestir o capital, tá? Do sistema original, que foi de 199, isso significa 99%, tá? 99% de rentabilidade, sem reinvestir. Se for reinvestir, isso aqui aumenta muito mais, tá? 99, porque a gente começou com 100 inicial e terminou todo o período com 99, com 199. Então tivemos 99 aí de adição em cima do capital inicial, tá? 99%. Agora, com o filtro na média móvel de 10, nosso lucro ele foi para 287, ou seja, 186%. Então ele praticamente dobrou o lucro, tá? Ele praticamente dobrou o lucro. Eu vou até tirar o valor inicial aqui, vou fazer o seguinte, isso menos 100. Porque aí a gente vai ter apenas a rentabilidade. Isso aqui vai mudar na escala. Pronto, tirei o capital inicial. Pronto, então aqui a gente tem a rentabilidade, ó, 99% no original, utilizando o filtro de média móvel de 10 períodos, nós tivemos uma rentabilidade de 186%, tá? Então, assim, praticamente o dobro da rentabilidade. E a média móvel de 20 e 30 também apresentaram rentabilidades muito superiores à rentabilidade original. A gente pode ver aqui no gráfico, o capital ele estava aqui embaixo, tá? E se a gente comparar a rentabilidade, né, ou seja, a distância aqui da linha 0 aqui, que é a linha de 100 do capital inicial, até a linha cinza, que é a original, e comparar com a azul tem quase o dobro da distância, tá? Tem praticamente o dobro da distância, que é o que está mostrando aqui, tá? A gente tem quase o dobro aqui de rentabilidade do sistema, apenas filtrando entradas de acordo com o desempenho do próprio sistema, tá? Esse retorno, esse crescimento, né, esse ganho no retorno, foi uma coisa que eu mesmo não esperava. Eu esperava que fosse diminuir as quedas, mas não que fosse aumentar o retorno, muito menos tanto assim, tá? E um terceiro ponto aqui é o comparativo do drawdown. É aqui que esse gerenciamento brilha, tá? É aqui que ele brilha, porque se a gente considerar aqui a pior queda do sistema original, era uma queda, tá? Que passou os 30 aqui, foi para 31, tá? 31% do capital inicial, tá? 31% do capital inicial. E quando nós filtramos pelo desempenho do sistema, né? Média móvel em cima do desempenho, ele reduz absurdamente, tá? Ele chega aqui arredondando o valor para 5%. 5% nessa melhor situação, usando uma média móvel de 10 períodos, tá? 5%. Em 20 aqui nós temos 7% e usando 30 períodos nós temos 6%. Então, pensem comigo. Eu tenho um aumento no retorno, um aumento considerável no retorno e uma diminuição drástica no drawdown da estratégia. Tá? Então, isso aqui é gerenciamento de risco. Muita gente acha que gerenciamento de risco é só colocar um stop. Ah, vou colocar um stop, esse é o meu gerenciamento de risco. Não, gerenciamento de risco vai muito além disso. Tem 1000 coisas que a gente pode fazer para gerenciar um risco de um setup, de um sistema, de uma estratégia de trading. Tá? E esse gerenciamento ele é muito interessante
E eu mesmo fiquei bem surpreso aqui com os resultados. Pretendo fazer mais estudos aqui, aprofundar nisso daqui para tentar otimizar isso aqui ainda mais, tá? Entender a fundo mesmo como isso está funcionando. E você não teria também, por acaso, eu poderia, ao invés de usar a média móvel, usar alguma outra coisa, um ATR, por exemplo, né? Um high-low, alguma outra coisa em cima da curva de capital, tá? Então, assim, isso aqui, gente, é só a ideia inicial, tá? Isso daqui é a ideia, conceito. Já trouxe várias ideias, assim, interessantes aqui para o canal, e essa é mais uma delas, tá? Bom, críticas. Uma crítica a esse filtro, que é algo que tem que ficar atento, é o seguinte. Eu disse que eu escolhi esse sistema do 4 dias de queda por dois motivos. O primeiro é porque tem um número grande de operações e eu queria testar com muitas operações. Mas existe um segundo motivo. O segundo motivo é que esse sistema testado, ele é um sistema de trades muito curtos, porque nós entramos em um dia e saímos logo no dia seguinte. Então todas as operações, elas duram apenas um dia, tá? Apenas um candle. E por que que eu escolhi isso? Porque eu preciso que as operações encerrem e o resultado da operação venha compor a minha curva de capital para que eu possa usar o filtro no dia seguinte. Se eu for usar isso daqui em um sistema onde eu vou ficar mais de um dia posicionado, tá? 2, 5, 20 dias, né? O sistema seguidor de tendência, é normal no gráfico diário a gente ficar 20 dias posicionados, até bem mais do que isso, tá? Vários sistemas têm ali um prazo médio, né? Um tamanho médio de operação de 20 dias, isso é normal. Tá? Então, para fazer o teste nesse tipo de sistema é bem mais complicado. Não dá para a gente fazer apenas aqui no Excel. Até dá para fazer, mas dá muito trabalho. O ideal seria programando mesmo, tá? Porque a curva ela é composta apenas das operações que já encerraram, tá? Então, se a curva vira para baixo, cruza a sua média móvel para baixo, eu vou parar de fazer novas entradas, né? Eu vou ficar de fora ali. Porém, eu já tenho várias entradas abertas, vários trades abertos que só vão fechar daqui a 10 dias, daqui a 20 dias. Então, existe, em outras palavras, existe um delay, tá? Um delay entre a minha atuação na curva, entre começar a operar ou parar de operar, tá? E o resultado disso na curva de capital, tá? Então, por isso que eu escolhi aqui um sistema que são operações de um dia, porque a operação encerra num dia, no dia seguinte eu consigo analisar se eu continuo operando ou não de acordo com a curva. Então, para sistemas com operações maiores, tem que ser feito provavelmente só através de programação aqui, para conseguir medir exatamente o impacto e o desempenho disso. Mas pelos resultados iniciais, eu acredito que o resultado também vai ser muito bom, independente aí do tempo operacional. Talvez vai impactar mais aqueles sistemas onde os trades são menores, são mais curtos, né? As operações são mais curtas. Isso aqui é muito bom para quem opera reversão à média, né? Sistemas aí de volatilidade, porque são sistemas curtos e a gente vê que funciona muito bem aqui para sistemas curtos. Agora, para seguidores de tendência, é necessário uma análise mais detalhada. Bom, se você gostou dessa nova forma de gerenciamento de risco, achou interessante a estratégia, deixa um comentário aí no vídeo e curta o vídeo, compartilhe, tá? E lembrando que esse vídeo é um vídeo que faz parte de uma playlist onde eu mostro várias análises, várias ideias, não só de gerenciamento de risco, tem outras ideias lá também, mas de trades em geral, diferentes do backtest. Tem as playlists de backtest, mas também tem essa playlist de ideias, tá? São ideias gerais, diversas, sobre várias formas de ver e entender o mercado e que tem muito insight interessante ali nessa playlist. Então vou deixar o card aqui também, depois é só clicar lá e tem várias outras ideias. Então espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida também, só deixar nos comentários, vou ter o maior prazer em responder. E até o próximo vídeo.